Bom dia, querido irmão, querida irmã. Que alegria poder estar com você nesta manhã que o Senhor preparou especialmente para nós. Hoje, quero te convidar para começar este dia de uma forma totalmente diferente, com uma oração baseada no Salmo 1, uma passagem que tem o poder de transformar completamente a direção da tua jornada. Este salmo não é apenas um texto bonito, é um mapa espiritual que nos mostra exatamente onde plantar os nossos pés para florescer mesmo em tempos difíceis. Talvez tu acordes hoje com o coração pesado, com decisões difíceis pela frente, ou simplesmente precisando sentir que Deus está perto de ti. Se é assim que te sentes, esta oração foi preparada exatamente para ti. O Salmo 1 nos ensina que há dois caminhos possíveis a cada manhã. O caminho daqueles que buscam a Deus em primeiro lugar e o caminho daqueles que seguem sem direção. Quando escolhemos meditar na palavra do Senhor logo ao amanhecer, algo sobrenatural acontece em nós. Tornamo-nos como árvores plantadas junto a ribeiros de águas, que dão fruto no tempo certo e cujas folhas não murcham. Imagina começar cada dia com esta certeza, que estás firmemente plantado na presença de Deus, que as tuas raízes estão nutridas pela sua palavra e que, independentemente das tempestades que vierem, tu não serás abalado. Eu te convido a ficar comigo até o final desta oração, porque o que vais experimentar aqui pode mudar não apenas esta manhã, mas toda a tua perspectiva de vida. Escreve nos comentários "plantado em Deus", para que juntos formemos uma floresta de fé, onde cada um fortalece o outro. Prepara o teu coração agora, porque a presença do Senhor vai preencher cada espaço vazio que existe dentro de ti, neste momento sagrado. O Salmo 1 começa com uma bem-aventurança poderosa. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Esta manhã, antes de consultares as redes sociais, antes de absorveres as notícias do mundo, antes de permitires que as opiniões alheias moldem o teu dia, Deus te convida a buscares primeiro o seu conselho. Há uma diferença tremenda entre começar o dia ouvindo o mundo e começar ouvindo a Deus. Quando meditamos na lei do Senhor dia e noite, como diz o versículo 2, estamos a programar a nossa mente com a verdade eterna em vez das mentiras temporárias. Pensa numa árvore plantada junto a ribeiros de águas. Ela não precisa de se preocupar com a seca, porque as suas raízes alcançam a fonte constante. Da mesma forma, quando plantamos a nossa vida na palavra de Deus cada manhã, não importa quão seco esteja o deserto ao nosso redor, sempre teremos acesso à fonte inesgotável da graça divina. O versículo 3 promete que tudo quanto fizermos prosperará. Não é uma prosperidade vazia ou materialista, é a prosperidade de uma vida com propósito, onde cada ação tem significado eterno. Quantas vezes começamos o dia ansiosos, tentando controlar cada resultado, quando deveríamos simplesmente plantar-nos na presença de Deus e confiar que Ele fará prosperar o que tem valor verdadeiro. Esta oração matinal com o Salmo 1 é como regar as raízes da tua fé antes que o sol do dia traga os seus desafios. Talvez você já tenha sentido que algo no ambiente da sua casa não está totalmente em paz, uma inquietação silenciosa, um peso que não dá para explicar, e sentir isso é mais comum do que parece. Se essa mensagem tocou você agora, talvez não seja coincidência. Talvez seja apenas um alerta para cuidar do que é mais precioso, a sua família. Existe um material chamado blindagem espiritual da família que pode ajudar a fortalecer espiritualmente o seu lar com direção, oração e posicionamento diário. O acesso está disponível por tempo limitado no primeiro comentário fixado. Vamos orar. Pai amado, nesta manhã que tu criaste com tanto amor, vimos diante de ti com corações abertos e espíritos sedentos da tua presença.
Reconhecemos que sem ti nada podemos fazer, que cada respiração é um presente teu, que cada novo dia é uma oportunidade de caminhar mais perto de ti. Senhor, queremos ser como a árvore plantada junto a ribeiros de águas que o Salmo 1 descreve. Planta-nos firmemente na tua palavra nesta manhã, que as nossas raízes se aprofundem tanto na tua verdade que nenhuma tempestade consiga nos arrancar. Sabemos que o mundo ao nosso redor oferece tantos conselhos contraditórios, tantas vozes que querem nos guiar por caminhos que parecem certos, mas que levam à destruição. Mas tu, Senhor, és o único conselheiro verdadeiro. A tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Nesta manhã, escolhemos não andar segundo o conselho dos ímpios, não parar no caminho dos pecadores, nem nos assentar na roda dos escarnecedores. Escolhemos meditar na tua lei dia e noite. Enche a nossa mente com os teus pensamentos, o nosso coração com os teus desejos, a nossa vontade com os teus propósitos. Senhor Jesus, tu que és a água viva, sê o ribeiro junto ao qual plantamos a nossa vida. Que possamos beber constantemente da tua graça, da tua misericórdia, do teu amor inesgotável. Há tantas áreas secas nas nossas vidas, Pai. Áreas onde a esperança murchou, onde os sonhos secaram, onde a alegria desapareceu. Mas tu prometes que a árvore plantada junto às águas dá o seu fruto no tempo próprio. Senhor, ajuda-nos a confiar no teu tempo. Nem sempre vemos o fruto imediatamente, mas tu estás trabalhando nas raízes, fortalecendo-nos por dentro, preparando-nos para uma colheita abundante. Que esta manhã seja o início de um novo ciclo de frutificação nas nossas vidas. Onde havia esterilidade, que haja fertilidade. Onde havia seca, que haja abundância. Onde havia morte, que haja vida nova. Toca cada pessoa que ora conosco agora. Toca os seus sonhos, os seus projetos, os seus relacionamentos, a sua saúde, as suas finanças. Que tudo quanto fizerem prospere, não segundo os padrões do mundo, mas segundo a tua vontade perfeita. Pai, guarda-nos hoje de escolher o caminho dos ímpios. Há tantas tentações que surgem logo pela manhã, tantas distrações que querem roubar a nossa atenção de ti. Fortalece-nos para dizer não ao que não vem de ti. Dá-nos discernimento para reconhecer os conselhos que não se alinham com a tua palavra. Que sejamos firmes em permanecer no caminho estreito, mesmo quando o caminho largo parecer mais fácil ou mais atraente. Senhor, que a nossa maior alegria seja meditar na tua lei, não como obrigação religiosa, mas como deleite genuíno. Que amemos a tua palavra como o salmista amava, que a busquemos como quem busca um tesouro escondido. Transforma o nosso tempo de leitura bíblica de um dever em um prazer. Que ao abrirmos as Escrituras, sintamos o teu Espírito Santo iluminando cada versículo, aplicando cada verdade às nossas circunstâncias específicas. Fala conosco através da tua palavra esta manhã, Senhor. Revela-nos o que precisamos saber para este dia. Senhor, há pessoas orando conosco agora que enfrentam decisões muito difíceis. Não sabem que caminho tomar, que porta atravessar, que escolha fazer. Pai, ilumina o caminho delas com a tua palavra. Que ao meditarem nas Escrituras, encontrem a direção clara que tanto buscam. Tu prometes dar sabedoria generosamente a todos os que pedem. Derrama sabedoria celestial sobre cada decisão que precisa ser tomada hoje. Que nenhum de nós se apoie no próprio entendimento, mas que em todos os nossos caminhos te reconheçamos, para que tu endireites as nossas veredas. Senhor, abençoa o trabalho das nossas mãos neste dia, que sejamos produtivos, mas não ansiosos, que sejamos diligentes, mas não obcecados. Que trabalhemos como para ti e não para os homens.
Que em tudo o que fizermos, façamos de coração, como para o Senhor, e que o fruto do nosso trabalho seja abençoado por Ti, multiplicado pelas Tuas mãos, usado para a Tua glória e para o bem daqueles ao nosso redor. Pai, protege as nossas famílias neste dia. Cobre com o Teu sangue precioso cada membro da nossa casa. Que os nossos filhos saiam debaixo da Tua proteção e voltem em segurança. Que os nossos cônjuges sejam guardados de todo mal. Que os nossos pais e avós sintam o Teu cuidado amoroso. Senhor, faz das nossas casas pequenos santuários onde a Tua presença habita. Que ao entrarmos pelas nossas portas, sintamos a paz que só Tu podes dar. Expulsa toda discórdia, toda amargura, todo ressentimento que tente entrar nos nossos lares. Enche cada cômodo com amor, cada conversa com graça, cada refeição com gratidão. Senhor, há famílias orando agora que estão passando por conflitos. Cônjuges que mal se falam, pais e filhos distantes, irmãos separados por mágoas antigas. Pai, Tu és o Deus da reconciliação. Traz cura para estes relacionamentos. Amolece os corações endurecidos, abre os ouvidos surdos, solta as línguas presas pelo orgulho. Que o amor de Cristo reine em cada lar representado nesta oração. Senhor, pensamos naqueles que acordaram hoje doentes, corpos fracos, dores constantes, diagnósticos assustadores. Pai, Tu és Jeová Rafá, o Deus que cura. Estende a Tua mão poderosa sobre cada enfermidade. Toca com poder os que sofrem de doenças crônicas, os que lutam contra o cancro, os que enfrentam condições que a medicina não consegue resolver. Que o Teu poder curador flua através de cada célula, cada órgão, cada sistema do corpo. Restaura a saúde completa, Senhor. Enquanto a cura não vem, dá força para suportar, graça para cada dia, esperança que não desfalece. Senhor, cura também as feridas emocionais. Tantos acordam com a alma machucada, com o coração partido, com a mente atormentada por memórias dolorosas. Tu estás perto dos quebrantados de coração e salvas os de espírito abatido. Derrama o Teu bálsamo curador sobre cada ferida emocional. Sara as memórias traumáticas, liberta dos pesadelos do passado, traz paz às mentes agitadas. Que esta seja uma manhã de cura profunda para todos nós. Pai, guia os nossos passos ao longo deste dia, que não demos um único passo sem a Tua direção. Fecha as portas que precisam estar fechadas e abre as que devem estar abertas. Livra-nos de caminhos perigosos, de encontros prejudiciais, de situações que nos afastariam de Ti. Coloca anjos ao nosso redor para nos guardar em todos os nossos caminhos. Que sejamos sensíveis à voz do Teu Espírito Santo, obedientes aos seus alertas, receptivos às suas instruções. Senhor, a quem esteja desempregado orando conosco agora, pessoas que buscam uma oportunidade, que precisam de provisão, que sentem o peso da incerteza financeira. Pai, Tu és Jeová Jiré, o Deus que provê. Abre portas de emprego para estas pessoas. Conecta-as com as oportunidades certas. Dá-lhes favor diante daqueles que têm poder de contratação. Que hoje seja o dia em que recebem a ligação que tanto esperam, o retorno que tanto aguardam, a resposta positiva que tanto necessitam. Provê para cada necessidade, segundo as Tuas riquezas em glória. Senhor, fortalece a nossa fé nesta manhã. Há tantas circunstâncias que tentam fazer-nos duvidar, tantas vozes que sussurram incredulidade, tantas evidências visíveis que contradizem as Tuas promessas invisíveis. Mas Tu nos chamas a andar por fé e não por vista. Aumenta a nossa fé, Senhor. Ajuda-nos a crer mesmo quando não vemos, a confiar mesmo quando não entendemos, a permanecer firmes, mesmo quando tudo ao redor balança.
Que sejamos como Abraão, que contra a esperança creu em esperança, que não enfraqueceu na fé, que não duvidou da promessa de Deus por incredulidade. Senhor, pensamos nos jovens que estão a começar este dia, estudantes que enfrentam provas difíceis, jovens que buscam direção para o futuro, adolescentes que lutam com pressões sociais intensas. Pai, derrama sabedoria sobre eles. Ajuda-os a estudar com disciplina, a aprender com facilidade, a reter o conhecimento necessário. Guia-os nas escolhas de carreira, nas decisões sobre relacionamentos, nas definições de prioridades. Protege-os das influências negativas, das tentações destrutivas, dos caminhos perigosos. Pai, abençoa os nossos relacionamentos neste dia. As amizades verdadeiras que Tu colocaste nas nossas vidas, que sejam fortalecidas. Onde há conflitos entre amigos, traz reconciliação. Onde há mal-entendidos, traz clareza. Onde há mágoas, traz perdão. Ajuda-nos a ser amigos fiéis, leais, que edificam e não destroem, que apoiam e não criticam, que amam em todo o tempo. Senhor, pensamos também naqueles que se sentem sozinhos. Pessoas que acordam sem ter com quem conversar, sem alguém que se importe, sem uma comunidade que as acolha. Pai, Tu disseste que não é bom que o homem esteja só. Envia pessoas certas para a vida destas pessoas solitárias. Conecta-as com uma comunidade de fé amorosa, que encontrem na igreja uma família espiritual. E enquanto isso, revela-lhes que Tu nunca os abandonas, que estás sempre presente, que és o amigo mais chegado que um irmão. Senhor, dá-nos olhos para ver os solitários ao nosso redor e corações dispostos a estender a mão de amizade. Senhor Jesus, protege-nos de todo mal neste dia. Há tantos perigos visíveis e invisíveis. Acidentes que podem acontecer, violência que pode nos atingir, doenças que podem nos atacar. Mas Tu és o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Debaixo das Tuas asas nos abrigamos, o Teu escudo nos protege. Ordena aos Teus anjos que nos guardem em todos os nossos caminhos, que nenhum mal nos aconteça, nenhuma praga chegue à nossa tenda. Senhor, liberta-nos também dos ataques espirituais. Há forças das trevas que querem nos destruir, que conspiram contra a nossa fé, que tentam nos afastar de Ti. Mas maior és Tu que estás em nós do que aquele que está no mundo. Reveste-nos com toda a armadura de Deus. Que tenhamos os lombos cingidos com a verdade, a couraça da justiça, os pés calçados com a preparação do Evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Que permaneçamos firmes contra as ciladas do diabo. Pai, purifica os nossos corações nesta manhã. Há tantas impurezas que se acumulam, pensamentos errados, motivações egoístas, intenções ocultas. Sonda-nos, Senhor, e conhece o nosso coração. Prova-nos e conhece os nossos pensamentos. Vê se há em nós algum caminho mau e guia-nos pelo caminho eterno. Lava-nos completamente da nossa iniquidade e purifica-nos do nosso pecado. Cria em nós um coração puro, ó Deus, e renova em nós um espírito reto. Senhor, confessamos os nossos pecados diante de Ti, as palavras duras que dissemos, os pensamentos impuros que alimentamos, as ações egoístas que cometemos, as oportunidades de fazer o bem que desperdiçamos. Perdoa-nos, Senhor. Lava-nos no sangue precioso de Jesus, que sejamos mais alvos do que a neve. Ajuda-nos a perdoar também aqueles que pecaram contra nós. Solta das nossas mãos todo o ressentimento, toda a amargura, todo o desejo de vingança, que perdoemos como fomos perdoados. Senhor, dá-nos um espírito de gratidão neste dia. É tão fácil focar no que falta e esquecer o que temos. Mas Tu tens sido tão bom conosco. Cada manhã as Tuas misericórdias se renovam. Grande é a Tua fidelidade.
Obrigado pela vida, pela saúde, pela família, pelos amigos, pelo trabalho, pelo alimento, pelo teto sobre a nossa cabeça. Obrigado pelas bênçãos óbvias e pelas bênçãos disfarçadas. Obrigado pelas orações respondidas e pelas orações ainda em espera, porque sabemos que tu respondes no tempo certo. Obrigado pelas alegrias e também pelas tristezas que nos aproximam de ti. Obrigado pelas vitórias e também pelas derrotas que nos ensinam humildade. Senhor, ensina-nos a dar graças em tudo, porque esta é a tua vontade para nós em Cristo Jesus. Que sejamos um povo grato, que reconhece que tudo vem de ti, que tudo pertence a ti, que tudo existe para a tua glória. Que a nossa atitude de gratidão transforme a nossa perspectiva e encha os nossos dias de alegria. Pai, pensamos nos missionários espalhados pelo mundo, homens e mulheres que deixaram conforto e segurança para levar o Evangelho a lugares distantes e difíceis. Fortalece-os, Senhor. Supre todas as suas necessidades. Protege-os dos perigos. Dá-lhes fruto abundante no trabalho que fazem para ti. Abre os corações das pessoas que eles alcançam. Que vejam almas sendo salvas, vidas sendo transformadas, comunidades sendo impactadas pelo poder do Evangelho. Senhor, levanta mais missionários. Toca corações aqui mesmo, nesta oração, pessoas que tu estás chamando para ir. Dá-lhes coragem para responder ao chamado, provisão para ir, graça para permanecer. Senhor, pensamos também nos pastores e líderes espirituais. Que carga pesada carregam sobre os ombros. Fortalece-os, Pai, renova-lhes as forças, dá-lhes sabedoria para liderar, amor para pastorear, coragem para pregar a verdade. Protege as suas famílias, livra-os do desânimo e do esgotamento, que vejam fruto do seu trabalho e se alegrem. Senhor, abençoa as nossas igrejas locais, que sejam faróis de luz nas comunidades onde estão inseridas. Que preguem o Evangelho puro, sem diluições nem distorções. Que sejam lugares de adoração genuína, de ensino sólido, de comunhão verdadeira, de serviço amoroso. Traz unidade ao corpo de Cristo. Onde há divisões, traz reconciliação. Onde há competição, traz cooperação. Onde há orgulho, traz humildade. Que sejamos conhecidos pelo nosso amor uns pelos outros. Senhor, levanta uma nova geração de crentes apaixonados por ti. Jovens que não se conformam com este mundo, mas que são transformados pela renovação das suas mentes. Jovens que buscam a santidade, que valorizam a pureza, que amam a tua palavra, que se dedicam à oração. Usa-os poderosamente para alcançar a sua geração. Que sejam sal e luz nos ambientes onde estão. Protege-os das filosofias enganosas, das falsas doutrinas, dos caminhos destrutivos. Mantém-nos firmes na fé. Pai, pensamos nos governantes e autoridades. Tu estabeleces os que estão em posições de liderança. Dá-lhes sabedoria para governar com justiça, coragem para defender o que é certo, compaixão para cuidar dos mais vulneráveis. Que tomem decisões que honrem a ti e beneficiem o povo. Onde há corrupção, traz exposição e justiça. Onde há opressão, traz libertação. Senhor, abençoa também os que trabalham na área da saúde, médicos, enfermeiros, técnicos, todos os que cuidam dos doentes. Dá-lhes sabedoria para diagnosticar corretamente, habilidade para tratar eficazmente, compaixão para consolar ternamente. Protege-os de doenças, livra-os do esgotamento, renova-lhes a motivação. Que vejam não apenas um trabalho, mas um ministério de cura que tu lhes confiaste. Senhor, pensamos nos professores que educam as nossas crianças e jovens. Dá-lhes paciência infinita, criatividade pedagógica, amor genuíno pelos alunos. Que sejam não apenas transmissores de conhecimento, mas formadores de caráter. Senhor, ministra àqueles que enfrentam vícios e dependências.
Pessoas escravizadas ao álcool, às drogas, à pornografia, ao jogo, a tantas outras correntes. Pai, Tu vieste para libertar os cativos, para proclamar liberdade aos presos. Quebra estas correntes com o Teu poder. Dá-lhes força para dar o primeiro passo em direção à liberdade. Conecta-os com pessoas e recursos que possam ajudar. Restaura o que o vício destruiu. Relacionamentos, saúde, dignidade, esperança. Senhor, cura também as raízes dos vícios, as dores não tratadas, os traumas não curados, os vazios não preenchidos. Enche com a Tua presença cada espaço que o vício ocupava. Pai, pensamos naqueles que lutam contra a depressão e a ansiedade. Mentes atormentadas por pensamentos sombrios, corações oprimidos por medos paralisantes. Senhor, Tu não nos deste espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Liberta-os do cativeiro mental. Traz paz às mentes agitadas, esperança aos corações desesperados, luz às almas em trevas. Senhor, abençoa os casamentos representados nesta oração. Fortalece o amor entre marido e mulher. Onde há frieza, acende novamente a chama. Onde há conflitos constantes, traz paz e entendimento. Onde há infidelidade ou tentação, traz arrependimento e restauração. Ajuda os casais a se amarem como Cristo amou a igreja. Que os maridos liderem com amor sacrificial. Que as esposas respeitem e apoiem. Que ambos se submetam um ao outro no temor de Cristo. Senhor, abençoa também os solteiros. Aqueles que esperam pelo cônjuge certo, dá-lhes paciência e contentamento. Aqueles que têm o dom do celibato, dá-lhes alegria em servir-te sem distrações. Livra-os da pressão social, da comparação destrutiva, da pressa que leva a escolhas erradas. Que usem este tempo para crescer em Ti, para descobrir o propósito, para se preparar para o que vem. Senhor, consola os viúvos e viúvas. Tu és o Deus de toda consolação. Envolve-os com o Teu amor. Sê o companheiro que perderam. Pai, à medida que este dia se desenrola, que permaneçamos conscientes da Tua presença. Que não Te busquemos apenas pela manhã e depois Te esqueçamos durante o dia. Que em cada momento sintamos que Tu estás conosco. Quando enfrentarmos desafios, que lembremos que Tu és a nossa força. Quando tivermos decisões a tomar, que consultemos a Tua sabedoria. Quando formos tentados, que busquemos a Tua graça. Que vivamos este dia não nas nossas próprias forças, mas no Teu poder. Não na nossa sabedoria, mas na Tua direção. Não para a nossa glória, mas para a Tua honra. Que ao final deste dia, possamos olhar para trás e ver as Tuas digitais em cada momento, a Tua providência em cada detalhe, a Tua bondade em cada circunstância. Senhor, que esta oração matinal, com o Salmo 1, seja apenas o início de um dia inteiro vivido na Tua presença. Que sejamos árvores frutíferas plantadas junto às águas da Tua graça, dando fruto em cada estação da vida, permanecendo verdes mesmo nas secas, prosperando em tudo quanto fizermos, porque fazemos contigo e para Ti. Que assim seja, Senhor. Senhor, ministra aos idosos que oram conosco, aqueles cujos corpos estão fracos, mas cujos espíritos permanecem fortes. Renova as suas forças como as da águia. Que mesmo na velhice ainda deem frutos, que permaneçam viçosos e verdejantes. Dá-lhe saúde para desfrutar estes anos, lucidez para compartilhar a sabedoria acumulada, alegria para celebrar cada dia como presente Teu. Livra-os da solidão que muitas vezes acompanha a idade avançada, que as suas famílias os honrem como Tu ordenaste. Que a igreja os valorize e aprenda com eles. Senhor, pensamos também nos cuidadores, aqueles que dedicam as suas vidas a cuidar de familiares doentes ou idosos. Que tarefa exigente e muitas vezes invisível. Fortalece-os, Pai.
renova-lhes as forças dia após dia, supre as suas necessidades físicas, emocionais e espirituais, que não se esgotem nem desanimem. Mostra-lhes que o que fazem é precioso aos teus olhos, que cada ato de cuidado é como se fosse feito a ti mesmo. Pai, abençoa aqueles que trabalham em profissões perigosas, policiais que arriscam as vidas para manter a ordem, bombeiros que entram em situações de perigo para salvar outros, militares que defendem a nação. Protege-os, Senhor. Que voltem em segurança para as suas famílias ao final de cada turno. Dá-lhes sabedoria nas situações de risco, coragem nos momentos de medo, força nos tempos de exaustão. Que vejam o seu trabalho como um chamado para servir e proteger. Senhor, pensamos nos empreendedores e empresários, aqueles que arriscam recursos e reputação para criar negócios. Dá-lhes sabedoria para tomar decisões sábias, integridade para fazer negócios honestos, compaixão para tratar bem os funcionários, que prosperem não apenas financeiramente, mas em todas as áreas da vida, que usem o sucesso para abençoar outros e glorificar-te. Onde há negócios em dificuldade, traz soluções criativas e provisão sobrenatural. Senhor, ministra àqueles que enfrentam processos judiciais, situações legais complicadas, injustiças sendo cometidas, direitos sendo violados. Tu és o justo juiz. Faz justiça em cada caso. Onde há inocentes sendo acusados, traz vindicação. Onde há culpados se escondendo, traz exposição. Dá sabedoria aos advogados, discernimento aos juízes, honestidade às testemunhas. Que a verdade prevaleça, que a justiça seja feita. Senhor, pensamos naqueles que estão presos, alguns justamente, outros injustamente, mas todos precisam da tua graça. Para os que erraram, traz arrependimento genuíno e transformação verdadeira. Para os injustamente presos, traz libertação e justiça. Usa este tempo difícil para aproximá-los de ti. Que encontrem em ti o que as circunstâncias tentam roubar. Esperança, dignidade, propósito. Levanta ministérios que alcançam os presos com o Evangelho. Que muitos encontrem liberdade verdadeira em Cristo, mesmo atrás das grades. Pai, abençoa os músicos e artistas cristãos, aqueles que usam os talentos que tu deste para adorar-te e edificar o corpo de Cristo. Unge-os poderosamente. Que a música que criam não seja apenas bonita aos ouvidos, mas poderosa para tocar corações, quebrar correntes, libertar cativos. Protege-os das armadilhas da fama, do orgulho, da comercialização da fé. Que permaneçam humildes, dependentes de ti, focados em glorificar-te. Senhor, levanta uma nova geração de adoradores, pessoas que adoram não apenas com a voz, mas com a vida. Que entendem que a adoração verdadeira é entregar tudo a ti, que buscam a tua face, não apenas a tua mão, que te amam por quem tu és, não apenas pelo que tu fazes. Ensina-nos a adorar em espírito e em verdade. Que a nossa adoração seja aceitável a ti, agradável aos teus ouvidos, preciosa ao teu coração. Senhor, pensamos naqueles que trabalham na área da comunicação. Jornalistas, escritores, produtores de conteúdo, pessoas que influenciam a opinião pública e moldam narrativas. Dá-lhes compromisso com a verdade, coragem para expor a injustiça, sabedoria para comunicar com clareza. Levanta vozes proféticas nos meios de comunicação, pessoas que não têm medo de falar a verdade, mesmo quando não é popular. Senhor, abençoa também os que trabalham na área da tecnologia. Vivemos numa era digital que traz tantas oportunidades, mas também tantos perigos. Dá sabedoria aos que desenvolvem tecnologias, que criem ferramentas que beneficiem a humanidade e honrem a ti. Protege as nossas crianças e jovens dos perigos online. Ajuda as famílias a usar a tecnologia com sabedoria, estabelecendo limites saudáveis.
Que não sejamos escravizados pelos dispositivos, mas que os usemos como ferramentas para propósitos bons. Pai, ministra aos que enfrentam perseguição por causa da fé. Em tantas partes do mundo, os nossos irmãos e irmãs sofrem violência, prisão, morte, simplesmente por amarem a Ti. Fortalece-os, Senhor, dá-lhes coragem sobre-humana para permanecer firmes. Que o testemunho deles seja poderoso, que mesmo através do sofrimento muitos vejam Cristo e sejam salvos. Confunde e derrota os que perseguem. Traz liberdade religiosa onde há opressão. Levanta líderes que protejam os direitos dos crentes. Senhor, ajuda-nos a não esquecer dos nossos irmãos perseguidos. Que oremos por eles regularmente, que apoiemos ministérios que os servem, que usemos a nossa liberdade para defender os que não a têm, que nunca tomemos como garantida a liberdade de adorar que desfrutamos, que a valorizemos e a usemos bem enquanto a temos. Senhor, abençoa aqueles que lutam com doenças mentais. Depressão, ansiedade, transtorno bipolar, esquizofrenia, tantas condições que afetam a mente. Há tanto estigma e incompreensão ao redor destas lutas, mas Tu entendes perfeitamente. Tu conheces cada pensamento, cada emoção, cada batalha interna. Traz cura, Senhor. Usa os tratamentos médicos, as terapias, os medicamentos. Mas também faz o que só Tu podes fazer. Restaura a mente, traz paz ao coração, dá esperança à alma. Ajuda a igreja a ser um lugar seguro para quem luta com saúde mental. Que não haja julgamento, mas compaixão. Não condenação, mas apoio. Não ignorância, mas compreensão. Levanta ministérios especializados em ajudar os que sofrem com estas condições. Senhor, pensamos também nas famílias de quem tem doenças mentais. Que carga pesada carregam. Dá-lhes paciência, sabedoria, força, que não se esgotem nem desistam. Pai, ministra aos que perderam entes queridos recentemente. A dor do luto é tão profunda, o vazio tão grande, a saudade tão intensa. Envolve-os com o Teu consolo. Chora com os que choram. Sê presente na dor deles. Lembra-lhes que a separação é temporária para aqueles que morrem em Ti, que há uma reunião gloriosa esperando. Ajuda-os a processar o luto de forma saudável, a não reprimir as emoções, mas também a não ficar presos na tristeza. Que encontrem comunidade que os apoie, que os ouça, que os acompanhe nesta jornada difícil. Senhor, dá-lhes graça para continuar vivendo mesmo com o coração partido. Que honrem a memória dos que partiram vivendo bem, amando profundamente, servindo generosamente. Que um dia possam olhar para trás e ver como Tu os sustentaste através do vale mais sombrio. Senhor, prepara-nos também para a nossa própria partida. Que vivamos cada dia com a eternidade em vista. Que não tenhamos medo da morte, porque sabemos que estar ausente do corpo é estar presente com o Senhor. Senhor, abençoa os casais que lutam com infertilidade, aqueles que desejam profundamente ter filhos, mas enfrentam dificuldades. A dor de ver o teste negativo mês após mês, de passar por tratamentos difíceis, de ver outros terem com facilidade o que eles tanto anseiam. Senhor, Tu és o Deus que abre as madres. Assim como fizeste com Sara, com Raquel, com Ana, podes fazer com estas mulheres e estes casais. Realiza o milagre que tanto pedem, mas também dá-lhes graça se o caminho for outro. Mostra-lhes opções como adoção. Ajuda-os a confiar na Tua bondade, mesmo quando não entendem o Teu plano. Senhor, pensamos também nos que perderam bebés. Abortos espontâneos, nados mortos, perdas tão dolorosas que muitas vezes são minimizadas. Consola estes corações partidos. Recebe aquelas almas preciosas nos Teus braços. Dá esperança de que um dia haverá um reencontro. Ajuda-os a processar a dor, a não se culpar, a continuar esperando.
Pai, ministra aos que enfrentam dificuldades financeiras graves. Dívidas que parecem impossíveis de pagar, contas que se acumulam, necessidades básicas não supridas. Senhor, Tu és o Deus da provisão. Enviaste corvos para alimentar Elias, multiplicaste o azeite da viúva, alimentaste multidões com 5 pães e 2 peixes. Pode suprir cada necessidade destas pessoas. Abre portas de emprego, envia ajuda inesperada, multiplica os recursos que têm, mas também ensina-lhes a administrar bem o que recebem. Dá sabedoria financeira, disciplina no gastar, generosidade no dar. Que aprendam a confiar em Ti como provedor, não no dinheiro como segurança. Senhor, livra-nos do amor ao dinheiro que é raiz de todos os males. Ajuda-nos a buscar primeiro o Teu reino e a Tua justiça, confiando que todas as coisas nos serão acrescentadas. Que sejamos ricos em boas obras, generosos em dar, prontos a repartir. Senhor, abençoa os que trabalham em missões humanitárias, aqueles que servem refugiados, que alimentam famintos, que abrigam desabrigados, que cuidam de órfãos. Que ministério lindo e necessário. Fortalece-os, Pai, supre todos os recursos que precisam, protege-os nos lugares perigosos onde servem. Dá-lhes amor inesgotável pelas pessoas que servem, que vejam não apenas necessidades físicas, mas também oportunidades de compartilhar o Evangelho, que alimentem o corpo, mas também a alma. Senhor, toca os nossos corações para sermos mais generosos. Há tanto sofrimento no mundo, tanta necessidade, tanta injustiça. Ajuda-nos a não fechar os olhos nem endurecer o coração. Mostra-nos onde podemos fazer diferença, quer seja doando recursos, quer seja oferecendo tempo, quer seja usando as nossas habilidades. Que sejamos as mãos e os pés de Cristo para os necessitados. Pai, pensamos nos cientistas e pesquisadores, aqueles que buscam curas para doenças, soluções para problemas, conhecimento que beneficia a humanidade. Dá-lhes sabedoria e criatividade. Que façam descobertas que aliviem o sofrimento humano, mas também dá-lhes ética e humildade, que reconheçam que toda sabedoria vem de Ti, que são apenas administradores do conhecimento que Tu revelas. Protege-os de usar a ciência para fins destrutivos. Senhor, ajuda-nos a valorizar tanto a fé quanto a razão. Que não vejamos ciência e religião como inimigas, mas como diferentes formas de conhecer a verdade. Tu és o autor de toda a verdade, quer seja descoberta através das Escrituras, quer seja através do estudo da criação. Dá-nos mentes abertas para aprender, mas também discernimento para não aceitar tudo sem questionar. Que busquemos a verdade onde quer que ela nos leve, confiando que toda verdade é Tua verdade. Senhor, ministra aos que enfrentam crises de identidade. Pessoas confusas sobre quem são, qual é o seu propósito, qual é o seu valor. Num mundo que oferece tantas identidades falsas baseadas em aparência, conquistas, aprovação alheia, é fácil perder-se. Lembra-lhes a verdade. São criados à Tua imagem, amados incondicionalmente por Ti, comprados pelo sangue precioso de Cristo. A identidade deles está em Ti, não nas opiniões dos outros. O valor deles vem de serem Teus filhos, não do que conseguem fazer. Senhor, ajuda-nos a encontrar a nossa identidade em Ti, que não busquemos validação em lugares errados. Que não nos definamos pelo trabalho, pela conta bancária, pela aparência física, pelo estado civil. Que saibamos quem somos em Cristo, escolhidos, santos, amados, aceites, perdoados, capacitados, destinados para boas obras. Que esta seja a nossa identidade inabalável. Pai, abençoa os atletas e desportistas, aqueles que usam os talentos físicos que Tu deste. Dá-lhes disciplina para treinar, sabedoria para competir, graça para ganhar ou perder.
que vejam o desporto não como um fim em si mesmo, mas como uma plataforma para glorificar-te e influenciar outros. Protege-os de lesões graves. Ajuda-os a manter equilíbrio entre a dedicação ao desporto e outras áreas da vida. Livra-os das tentações que vêm com a fama e o dinheiro. Levanta mais atletas que não têm vergonha de declarar a sua fé publicamente. Senhor, pensamos também nos que trabalham com crianças, professores, treinadores, líderes de ministérios infantis. Que responsabilidade tremenda moldar mentes e corações jovens. Dá-lhes amor genuíno pelas crianças, paciência infinita, criatividade pedagógica. Protege as crianças de qualquer abuso ou negligência. Levanta adultos que sejam exemplos dignos de serem seguidos. Senhor, ministra aos que enfrentam conflitos familiares profundos, pais e filhos que não se falam há anos, irmãos separados por heranças disputadas, famílias divididas por diferenças políticas ou religiosas. Que tristeza quando aqueles que deveriam amar-se mais estão separados por mágoas e orgulho. Pai, Tu és o Deus da reconciliação. Quebra as barreiras que separam. Amolece os corações endurecidos, traz humildade para pedir perdão e graça para perdoar. Restaura relacionamentos que parecem irreparavelmente quebrados. Mostra-nos que a família vale mais do que ter razão, que o amor é mais importante do que o orgulho. Ajuda-nos a dar o primeiro passo em direção à reconciliação, mesmo quando não fomos nós que erramos. Senhor, onde há situações em que a reconciliação não é possível ou saudável, dá sabedoria para estabelecer limites apropriados. Ajuda-nos a perdoar mesmo quando não há reconciliação. Que não carreguemos amargura que nos envenena. Pai, abençoa os criativos e inovadores, aqueles que veem possibilidades onde outros veem impossibilidades, que imaginam soluções novas para problemas antigos. Dá-lhes ousadia para tentar, perseverança para continuar quando enfrentam obstáculos, sabedoria para aprender com os fracassos. Que usem a criatividade que Tu deste para fazer o bem, para resolver problemas, para abençoar outros. Senhor, ajuda-nos a valorizar a criatividade. Tu és o Criador Supremo e nos fizeste a Tua imagem, portanto, também somos criadores. Dá-nos coragem para criar, para experimentar, para inovar. Livra-nos do medo do fracasso que paralisa. Ajuda-nos a ver os erros como oportunidades de aprendizagem. Que usemos os talentos que nos deste, não os enterremos por medo. Senhor, pensamos especialmente nas crianças e jovens criativos. Ajuda os pais e educadores a nutrir essa criatividade em vez de sufocá-la. Que encontrem ambientes onde possam explorar, experimentar, crescer. Senhor, ministra aos que trabalham em turnos noturnos, aqueles cujo horário de trabalho vai contra o ritmo natural do corpo. Dá-lhes força física para suportar, saúde que não seja comprometida, sabedoria para cuidar bem de si mesmos. Abençoa o sono deles durante o dia, que seja restaurador. Ajuda as suas famílias a compreender e apoiar. Senhor, pensamos em todos os que trabalham enquanto a maioria dorme, profissionais de saúde em hospitais, seguranças, motoristas de transporte público, trabalhadores de fábricas. Protege-os durante a noite, guarda-os de perigos, que saibam que Tu nunca dormes nem tosquenejas, que estás sempre vigilante sobre eles. Pai, à medida que esta oração se estende, que a nossa fé se fortaleça, que sintamos a Tua presença cada vez mais perto, que tenhamos certeza de que Tu ouves cada palavra, que Te importas com cada detalhe das nossas vidas, que estás trabalhando em nosso favor, mesmo quando não vemos. Senhor, prepara-nos para o que este dia trará. Não sabemos que desafios enfrentaremos, que oportunidades surgirão, que surpresas aparecerão. Mas Tu sabes, Tu já viste este dia completo antes mesmo de começar. Então,
nos preparas agora. Enche-nos do teu Espírito Santo. Reveste-nos com poder do alto. Equipa-nos com tudo o que precisaremos. Que quando vier a tentação, tenhamos força para resistir. Que quando vier a oportunidade de testemunhar, tenhamos coragem para falar. Que quando vier o desafio, tenhamos fé para enfrentar. Que quando vier a bênção, tenhamos gratidão para reconhecer. Senhor, que este dia seja diferente porque começou com esta oração. Que as palavras que oramos não sejam apenas ditas, mas vividas. Que os pedidos que fizemos sejam respondidos segundo a tua vontade perfeita. Que as verdades que declaramos se manifestem nas nossas vidas. Vai conosco agora, Senhor. Permanece conosco ao longo de todo este dia. Que a cada momento sintamos que tu estás aqui, que não estamos sozinhos, que o Emanuel, Deus conosco, é uma realidade presente e preciosa. Pai amado, enquanto nos aproximamos do final desta oração, os nossos corações transbordam de gratidão. Obrigado por este tempo sagrado na tua presença. Obrigado por nos ouvires, por te importares, por responderes. Obrigado porque não precisamos de ser perfeitos para vir a ti, porque tu nos recebes como somos e nos transformas no que devemos ser. Senhor, pedimos agora bênçãos específicas sobre áreas que ainda não mencionamos. Abençoa a nossa saúde mental e emocional. Num mundo que gera tanta ansiedade, tanto estresse, tanta pressão, guarda as nossas mentes. Enche-nos com a paz que excede todo o entendimento. Que os nossos pensamentos sejam cativos à obediência de Cristo. Livra-nos de padrões de pensamento negativos, de preocupações obsessivas, de medos irracionais. Renova as nossas mentes dia após dia. Senhor, abençoa também o nosso crescimento espiritual. Que não fiquemos estagnados, mas que continuemos a crescer na graça e no conhecimento de Cristo. Dá-nos fome pela Tua palavra, sede pela Tua presença, paixão pela oração. Que sejamos transformados de glória em glória à Tua imagem. Senhor, abençoa as nossas rotinas diárias. As tarefas repetitivas que fazemos todos os dias podem parecer insignificantes, mas quando feitas para Ti, tornam-se adoração. Ajuda-nos a fazer tudo, desde as tarefas mais simples até as mais complexas, como para o Senhor e não para os homens. Que encontremos propósito até nas coisas mundanas. Que vejamos que não há distinção entre sagrado e secular, quando toda a nossa vida é consagrada a Ti. Senhor, protege o nosso testemunho cristão, que as nossas vidas confirmem as nossas palavras. Que não sejamos pedras de tropeço para ninguém, que aqueles que não Te conhecem vejam Cristo em nós e sejam atraídos a Ti. Dá-nos sabedoria para saber quando falar e quando ficar em silêncio, quando agir e quando esperar. Que sejamos sábios como serpentes e simples como pombas. Senhor, ajuda-nos a representar-Te bem em todos os lugares onde estivermos hoje. Pai, ministra aos que enfrentam situações que parecem impossíveis, problemas tão grandes que não veem solução, montanhas tão altas que não conseguem escalar. Lembra-lhes que para Ti nada é impossível, que o que é impossível aos homens é possível para Deus, que Tu Te especializas em impossíveis, que a Tua glória é revelada quando não há explicação humana para o que acontece. Fortalece a fé deles para crer no milagre mesmo quando todas as evidências dizem o contrário. Senhor, pensamos nos que estão a ponto de desistir, de sonhos, de relacionamentos, de ministérios, da própria fé. Renova-lhes as forças, dá-lhes razões para continuar, mostra-lhes que Tu não os trouxeste até aqui para os abandonar, que o que começaste vais completar. Que depois da noite mais escura venha o amanhecer mais glorioso. Ajuda-os a dar mais um passo, a aguentar mais um dia, a crer mais uma vez. Senhor, abençoa os nossos sonhos e visões.
aquilo que tu colocaste nos nossos corações, os planos que tens para nós. Ajuda-nos a discernir entre os nossos desejos egoístas e os teus propósitos eternos. Dá-nos coragem para perseguir o que tu nos chamaste a fazer, mesmo quando parece assustador ou impossível. Abre as portas que precisam estar abertas, fecha as que devem estar fechadas. Conecta-nos com as pessoas certas no tempo certo para os propósitos certos. Senhor, livra-nos da preguiça e da procrastinação. Ajuda-nos a ser diligentes, a usar bem o tempo, a aproveitar as oportunidades. Mas também livra-nos do ativismo sem propósito, que não confundamos estar ocupado com ser produtivo. Ensina-nos a distinguir entre o urgente e o importante, entre o bom e o melhor. Que façamos o que tu nos chamaste a fazer, não o que os outros esperam que façamos. Pai, ministra aos lares representados nesta oração, que cada casa seja um pequeno céu na terra, onde há amor, que seja multiplicado. Onde há paz, que seja preservada. Onde há alegria, que seja contagiante. Mas onde há conflito, traz reconciliação. Onde há tristeza, traz consolo. Onde há falta, traz provisão. Consagra cada lar a ti. Que Cristo seja o cabeça de cada família, que o Espírito Santo seja o hóspede permanente de cada casa, que a palavra de Deus seja a regra de cada decisão. Senhor, protege os nossos lares de toda influência maligna, fecha toda porta que o inimigo possa usar para entrar. Que os nossos lares sejam fortalezas espirituais, lugares de refúgio e segurança. Que quando alguém entra na nossa casa, sinta a diferença, perceba que ali habita a presença de Deus. Senhor, ajuda-nos a criar memórias preciosas nas nossas casas. Que não seja apenas um lugar onde dormimos, mas onde vivemos, amamos, rimos, crescemos juntos. Pai, ministra aos que enfrentam transições difíceis na vida, mudanças de cidade, de emprego, de estado civil, de fase da vida. Transições podem ser assustadoras porque nos tiram da zona de conforto. Mas tu és o Deus que vai conosco em cada transição. Foste com Abraão quando saiu da sua terra, com José quando foi para o Egito, com os israelitas quando atravessaram o deserto. Vai com estas pessoas agora. Dá-lhes paz no meio da incerteza, esperança no meio do desconhecido. Fé para dar o próximo passo, mesmo sem ver o caminho completo. Senhor, ajuda-nos a abraçar as mudanças que tu trazes, em vez de resistir. Que confiemos que tu estás fazendo algo novo, algo bom, mesmo quando não entendemos. Que não fiquemos presos ao passado, mas que avancemos para o futuro que preparaste. Dá-nos flexibilidade para nos adaptar, resiliência para enfrentar desafios, sabedoria para aprender com cada experiência. Senhor, ministra aos que lutam com vícios tecnológicos. Pessoas escravizadas aos telemóveis, às redes sociais, aos jogos online, vícios que roubam tempo, prejudicam relacionamentos, afetam a saúde mental. Liberta-os, Senhor. Dá-lhes força para estabelecer limites saudáveis. Ajuda-os a recuperar o controle sobre a tecnologia em vez de serem controlados por ela. Mostra-lhes que há vida real além das telas, relacionamentos reais mais satisfatórios que as conexões virtuais. Senhor, ajuda-nos a todos a usar a tecnologia com sabedoria. Que seja uma ferramenta útil, não um amo tirânico. Que não substituamos a oração pelo tempo nas redes sociais, a leitura da Bíblia pelo consumo de conteúdo vazio, a comunhão real pela interação virtual. Ensina-nos a fazer jejuns digitais quando necessário, a desconectar para nos reconectar contigo e com as pessoas que amamos. Pai, abençoa os que trabalham nas artes, pintores, escultores, escritores, atores, dançarinos. Tu és o Criador Supremo e deste aos humanos a capacidade criativa. Unge os artistas cristãos.
Que criem obras que glorifiquem a Ti, que apontem para a beleza, a verdade e a bondade, que não tenham que comprometer a fé para ter sucesso nas artes. Levanta mais cristãos nas indústrias criativas, pessoas que sejam luz em ambientes muitas vezes sombrios. Senhor, ajuda-nos a apreciar a arte como reflexo da Tua criatividade, que vejamos beleza e adoremos o Criador através dela. Mas que também tenhamos discernimento, que não consumamos arte que glorifica o pecado ou contradiz os Teus valores. Ensina-nos a pensar criticamente sobre o que vemos, lemos, ouvimos, que sejamos transformados pela renovação das nossas mentes. Senhor, ministra aos que enfrentam crises de meia-idade. Pessoas que chegam a uma certa fase da vida e questionam tudo, as escolhas que fizeram, os caminhos que tomaram, o significado de tudo. Dá-lhes perspectiva, Senhor. Ajuda-os a ver que não é tarde demais para mudanças significativas, que Tu podes redimir o tempo perdido, que os melhores anos podem ainda estar pela frente. Livra-os de decisões impulsivas e destrutivas motivadas por crise. Dá sabedoria para fazer mudanças construtivas quando necessário. Senhor, ajuda-nos em todas as fases da vida a encontrar significado e propósito em Ti. Que não midamos o valor da vida por conquistas externas, mas por fidelidade a Ti. Que não nos comparemos com outros, mas que corramos a nossa própria corrida. Que ao final da vida possamos dizer como Paulo: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Pai, abençoa os que trabalham em serviços essenciais, trabalhadores do saneamento, da eletricidade, da água, dos transportes, serviços que muitas vezes são invisíveis até falharem. Dá-lhes reconhecimento pelo trabalho importante que fazem. Protege-os de acidentes, supre as suas necessidades. Que sintam que o trabalho deles tem dignidade e valor. Senhor, ajuda-nos a ser gratos pelos serviços que usamos todos os dias sem pensar. Que não tomemos nada como garantido, que tratemos com respeito todos os que servem, independentemente da profissão. Lembra-nos que aos Teus olhos não há trabalho sem importância quando feito com excelência e para a Tua glória. Senhor, abençoa especialmente os que fazem trabalhos perigosos ou desagradáveis, que tenham segurança, saúde, satisfação no trabalho que fazem. Senhor, ministra aos que lutam com a solidão, pessoas que se sentem isoladas, mesmo no meio de multidões, que anseiam por conexão genuína, por alguém que realmente as conheça e ame. Lembra-lhes que Tu estás sempre presente, que nunca os deixarás nem desampararás, mas também usa-nos como instrumentos da Tua companhia. Abre os nossos olhos para ver os solitários ao nosso redor. Dá-nos coragem para estender a mão, para convidar, para incluir. Que sejamos intencionais em criar comunidade, em construir relacionamentos profundos. Senhor, cura as feridas que fazem as pessoas se isolarem. Medos de rejeição, experiências passadas de traição, inseguranças profundas. Traz cura que permita a abertura para relacionamentos saudáveis. Conecta os solitários uns com os outros, que encontrem comunidade onde são aceites, valorizados, amados. Pai, abençoa os que estão a aprender coisas novas. Estudantes de todas as idades, pessoas que mudam de carreira, idosos que aprendem novas habilidades. Dá-lhes capacidade de aprender, memória para reter, sabedoria para aplicar. Que não desanimem com a dificuldade, mas que perseverem, que vejam cada desafio como oportunidade de crescimento. Senhor, Tu és a fonte de toda sabedoria e conhecimento. Ajuda-nos a buscar conhecimento não apenas para benefício próprio, mas para servir melhor aos outros e glorificar-Te. Que estudemos com diligência, que aprendamos com humildade, que ensinemos com clareza. Protege-nos do orgulho que vem com o conhecimento.
Lembra-nos que saber muito e amar pouco não vale nada. Que o nosso conhecimento seja sempre temperado com amor e humildade. Senhor, ministra aos que enfrentam injustiças, pessoas tratadas injustamente no trabalho, discriminadas por raça ou gênero, exploradas por sistemas opressivos. Tu és o Deus da justiça. Vês cada injustiça, ouves cada clamor. Levanta-te em defesa dos oprimidos. Confunde os planos dos opressores. Traz justiça onde há injustiça, equidade onde há desigualdade, libertação onde há opressão. Senhor, usa-nos como instrumentos da tua justiça. Ajuda-nos a não ficar indiferentes ao sofrimento alheio. Dá-nos coragem para falar pelos que não têm voz, para defender os indefesos, para lutar contra sistemas injustos. Que sejamos sal e luz, que façamos diferença onde estamos. Senhor, transforma os corações. Onde há preconceito, traz abertura. Onde há ódio, traz amor. Onde há divisão, traz unidade. Que vejamos todos como criados à tua imagem, igualmente valiosos aos teus olhos. Pai, abençoa os que trabalham em ambientes hostis à fé, lugares onde ser cristão é motivo de zombaria, onde valores bíblicos são ridicularizados, onde falar de ti pode custar o emprego. Dá-lhes coragem para permanecer firmes, sabedoria para saber quando falar e como falar, graça para amar mesmo aqueles que os hostilizam, que sejam luz nestes ambientes escuros, que o testemunho silencioso das suas vidas fale mais alto que palavras. Senhor, protege-os de comprometer a fé por pressão. Ajuda-os a traçar linhas claras do que não negociarão. Mas também dá-lhes sabedoria para não ser desnecessariamente ofensivos. Que sejam firmes nos princípios, mas gentis nas relações. Que ganhem respeito pela integridade, que abram portas para o Evangelho pela vida que vivem. Senhor, levanta mais cristãos dispostos a entrar nestes ambientes difíceis como missionários, não para se conformar, mas para transformar. Senhor, à medida que esta oração termina, selamos tudo o que pedimos com fé. Cremos que tu ouves, que te importas, que ages. Confiamos não nas nossas palavras eloquentes, mas na tua fidelidade inabalável. Não no nosso mérito, mas na tua graça imerecida. Não na nossa força, mas no teu poder ilimitado. Senhor Jesus, obrigado por seres o mediador entre nós e o Pai. Obrigado porque através de ti temos acesso ao trono da graça. Obrigado porque o teu sangue nos purificou, a tua justiça nos cobriu, a tua vida nos redimiu. Espírito Santo, obrigado por intercederes por nós com gemidos inexprimíveis. Obrigado por tornares eficazes as nossas orações imperfeitas. Obrigado por seres o penhor da nossa herança, a garantia de que tudo o que Deus prometeu se cumprirá. Pai, Filho e Espírito Santo, Deus trino e uno, a ti seja toda glória, honra, louvor e adoração, agora e para sempre. Em nome de Jesus oramos. Amém. Obrigado, Senhor, por nos ouvires sempre. Obrigado porque nunca nos abandonas, porque a tua presença é constante em nossas vidas, porque mesmo nos vales mais sombrios, tu estás conosco. Que vivamos este dia cheios de gratidão e alegria, conscientes de que estamos sob a tua graça imerecida, mas abundante. Que cada manhã seja um novo começo, guiado por esta oração e pela meditação no Salmo 1. Que sejamos como árvores plantadas junto a ribeiros de águas, que dão fruto no tempo certo, cujas folhas não murcham e que em tudo quanto fazem prosperam. Que caminhemos em tua presença hoje e sempre, colocando-te em primeiro lugar em cada decisão e ação. Que ao deitar esta noite possamos olhar para trás e ver as tuas digitais em cada momento deste dia. Tudo isto pedimos e declaramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
Se esta oração tocou o teu coração, compartilha esta mensagem com alguém que precise de uma palavra de alento nesta manhã. Escreve Amém nos comentários, para que possamos juntos formar uma corrente de fé. Inscreve-te no canal para receber mais mensagens que edificarão a tua fé e te aproximarão de Deus. Que a bênção do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam contigo neste dia e sempre. Vai em paz, vai fortalecido, vai abençoado. O Senhor te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê paz. Amém e amém. Amém e amém.